Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, santa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós comentamos a lição publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição de adultos, e sempre comentamos esta lição em 10 tópicos para complementarizar o seu estudo. Se você ainda não é inscrito neste canal, recomendo que você se inscreva, deixe o seu like, que é importante para o canal, faça o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você estima, que você tem em consideração, que você ama, porque são vídeos que vão edificar a vida dessas pessoas com a palavra de Deus. Eu quero aproveitar, meus amados irmãos, e quero, mais uma vez, desejar a todos aqueles que estão nos ouvindo um feliz 2024, onde Deus possa superar as suas melhores expectativas. Eu estou gravando as lições bastante antecipadamente, porque vou me submeter a uma cirurgia agora dia 15 de janeiro. Rogo as orações de toda a igreja, todos os amados irmãos, uma cirurgia simples, mas é uma cirurgia. E vou ter que convalescer durante uns 3 meses, então eu vou precisar adiantar bastante a maior parte das lições, né, para que os irmãos não fiquem aí no prejuízo. E acredito que depois de um tempo cirurgiado, sem fazer muito esforço, a gente pode dar continuidade às lições. Tá bom, queridos? Então, Deus abençoe a todos. Nós vamos estudar hoje, irmãos, a lição número 2, para 14 de janeiro de 2024, que fala sobre imagens bíblicas da igreja. O texto áureo nos diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está escrito na primeira Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A verdade prática nos diz assim: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 32, e depois 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que passaremos a ler. Nos diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Agora, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ok, meus queridos, nossa lição, ela dispõe aqui de 3 tópicos, né? De uma introdução, primeiramente, que vai dar uma visão geral da lição, depois 3 tópicos. O primeiro tópico vai tratar sobre imagens que descrevem um relacionamento, que é, no caso, a igreja como noiva de Cristo e a igreja como esposa de Cristo e como rebanho
de Deus. No segundo tópico, nós vamos perceber imagens que descrevem função. Aí vem o primeiro subtópico, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. O segundo tópico, corpo de Cristo, esta igreja como corpo de Cristo. E vamos então para o terceiro tópico, que tem como título imagens que descrevem a habitação. Então aí nós temos a igreja como santuário de Deus, igreja como casa de Deus e o privilégio de ser igreja. E por fim, então, uma conclusão. Vale a pena você ler, você conferir, o nosso comentarista, com muito carinho, né, teceu aqui o seu comentário. E lendo esta lição, claro, né, meus irmãos, a base do meu comentário é a lição, eu montei aqui 10 tópicos que vão falar sobre imagens bíblicas da igreja. E quando nós falamos de imagens bíblicas da igreja, significa dizer que o Senhor comparou a igreja, né, o Senhor e os escritores do Novo Testamento, né, como Pedro, Paulo, eles compararam a igreja, né, como noiva de Cristo, como rebanho de Deus, como casa de Deus, como esposa, enfim. E todas estas figuras tinham por finalidade, claro, extrairmos de cada uma dessas figuras lições que nos façam entender a igreja. Porque assim como o reino de Deus é complexo, irmãos, a igreja também é complexa. Não dá para dizer o reino de Deus é isso e acabar. Não dá para dizer igreja é isso e acabar. Veja que Jesus contou muitas parábolas, não foi uma, nem duas, nem três, foram muitas parábolas sobre o reino de Deus. E dentro daquelas parábolas, nós vamos encontrando características desse reino. E dentro dessas imagens que são criadas para facilitar a nossa compreensão, nós vamos percebendo características da igreja. Então, eu anotei aqui 10 tópicos para você anotar, a grande maioria está aqui na lição. Primeiro, a igreja como uma virgem pura, não é? A virgem, ela é símbolo de pureza. Inclusive, o costume era que aquela moça que nunca teve um relacionamento sexual, ela entrava na igreja vestida de noiva de branco, não é? Essa era a simbologia da pureza. Então, nós vamos ver aqui no primeiro tópico e subtópico 1, que diz assim, mais ou menos um pouquinho abaixo do início do comentário, da igreja como noiva de Cristo, né? Diz aqui embaixo, a igreja é descrita como uma virgem pura. Você vai encontrar isso em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Convém destacar que a palavra grega partenos, traduzida em 2 Coríntios 11, versículo 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Você pode ter uma noiva que ela não seja fiel ao seu noivo, né? Mas a figura da noiva, a noiva de branco, não é? Esta figura aqui, da virgem pura, da donzela que ainda não contraiu núpcias. Eu quero ler, irmãos, aqui, vamos tomar um tempinho, segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos ver essa referência. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 2. Vamos conferir onde Paulo fala sobre esta pureza. Capítulo 11, versículo 2. Ele diz assim, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a seu marido, a saber, Cristo. Então, meus irmãos, quando a igreja é comparada a uma virgem pura, fala, obviamente, da santidade, fala da castidade, fala de uma igreja separada do mundo, não contaminada, não corrompida, não aliançada com este mundo, mas uma igreja que se apresenta perante o seu esposo,
uma pureza. Então, a igreja tipificada como uma virgem fala então, claro, da pureza. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui a igreja como noiva. E também a noiva não só tem a questão da pureza, tem outras questões também. Vamos ver aqui a igreja como noiva. Primeiro nós falamos aqui a igreja como uma virgem pura. Ela pode não estar noiva. E agora nós vamos falar da igreja como uma noiva. Tópico 1 e o subtópico 1 novamente. Bem no comecinho, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Então, irmãos, quando nós falamos da igreja como noiva, o que nós trazemos novamente à mente? Primeiro, o compromisso. Uma noiva, ela, na nossa tradição, ela usa um anel, que nós chamamos de aliança, no dedo anular direito. E todas as pessoas que olharem para a sua mão, ainda que alguém ache essa moça muito bonita, mas quando olhar para a sua mão e ver a aliança, pode até não respeitar, mas ele vai saber que ela tem um compromisso com alguém. Então, a característica da noiva é aquela que ainda não está casada, mas ela tem um compromisso com alguém. O segundo ponto dela como noiva é que ela precisa ser fiel ao seu noivo. É outra característica aqui da noiva. E a igreja que está aguardando o seu noivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem um compromisso com ele. É por isso que Deus não aceita que os crentes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles tenham outros deuses. Por isso que a idolatria é condenada ferrenhamente pelo cristianismo. Por quê? Porque o Senhor Jesus não quer dividir sua noiva com outros deuses. É uma questão, mais do que prioridade, é uma questão de exclusividade. A igreja é exclusiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta o mundo paquerar, não adianta as seduções desse mundo tentarem, seduzir a noiva, porque ela tem um compromisso com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como noiva, ela vai caminhando para um casamento. A igreja é a noiva de Cristo e nós estamos aguardando aquele dia em que a noiva vai se encontrar com o noivo para o grande casamento. Então, a igreja, ela como noiva, fala então aqui da sua fidelidade, do seu compromisso para com o noivo. Em terceiro lugar, irmãos, a igreja, ela não é só comparada com uma noiva, mas ela é comparada também com uma esposa. Pastor, e qual a diferença da noiva para a esposa? Claro, irmãos, nós vamos avançando em nível de comprometimento. Veja que um namorado tem um nível de comprometimento com a sua namorada, mas quando noiva, esse nível de comprometimento aumenta. Eles estão dizendo, bom, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nós comungamos das ideias e tudo bem, e vamos caminhando para um compromisso mais sério. Afinal de contas, namoro e noivado é tempo para conhecimento. Então, no noivado eles aprimoram o conhecimento e tudo mais, aprimoram o compromisso, agora tem um anel no dedo, e nós vamos para o casamento. O que é o casamento? O casamento, o nível de comprometimento aí chega no seu limite. Agora nós temos um comprometimento, nós temos um compromisso de fidelidade com o nosso cônjuge, nós temos uma intimidade maior, vamos guardar isso aí. Veja bem, a igreja como virgem, nós vamos destacar a pureza. Esse é o comentário sobre a virgem. A igreja como noiva, nós vamos falar de compromisso. Compromisso um para com o outro. E a igreja como esposa, nós vamos falar tanto da unidade, porque a Bíblia diz que quando um homem se casa com uma mulher, agora não são mais dois, mas um,
né? Os dois se tornam uma carne. Isto aqui fala, irmãos, de intimidade. Quando a igreja é comparada à esposa de Cristo, isso nós falamos de intimidade e nós falamos de um comprometimento no seu limite máximo, no seu limite absoluto. Então a igreja também é comparada com uma esposa. Aí você sublinha a questão intimidade. Vamos ver o tópico 1 e o subtópico 2, que traz aí um comentário sobre a esposa de Cristo. Diz aqui, Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Você vai ver aí Efésios 5, 25 e 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Ok. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Claro, né, irmãos? E aí, quando a gente casa, né, aí há a concretização deste amor, né? Por isso que nós temos uma recomendação lá, que os maridos amem a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. E tem até uma parte que diz, porventura a gente não vai amar, não vai gostar da nossa própria carne, porque nós nos tornamos um em Cristo. Então, Cristo amou a igreja. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Veja só que coisa linda, né? Quando a igreja é comparada à esposa, né? E o Cristo é comparado ao esposo, ali, irmãos, está embutido o amor, que é esse amor estranho a nós, né? Nós conhecemos o amor eros, que é o amor que nós temos por uma mulher. Nós conhecemos o amor fíleo, né? Que é o amor de amizade, né? de amigos e etc. Nós temos o amor estorge, que é aquele amor de irmãos mesmo, né? E, meus queridos, vejam bem, nós conhecemos a partir das Escrituras, né, o amor ágape. Esse amor ágape, eu digo que é estranho, claro, né? Quando você conhece Jesus, você passa a conhecer esse amor. Mas ele é estranho a nós porque nós não estávamos habituados a esse amor. Esse amor é um amor incondicional, é um amor que se sacrifica pelo outro, é um amor capaz de dar a vida pelo outro. Nesse relacionamento entre Cristo e a igreja, nosso Cristo já provou o seu amor, dando a sua vida por nós. Agora, cabe a nós pedirmos a Deus graça para termos coragem de, se preciso for, se o amamos de verdade, darmos a nossa vida por ele também. Muito bem. Então, na realidade, esse amor é o amor que se entrega, se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos, né? Nós temos esse parâmetro lindo, maravilhoso, que é o amor de Cristo pela igreja, que a si mesmo se entregou por ela, e é este o padrão que Deus pede que os maridos tenham para com as suas esposas. Vamos então para o nosso próximo tópico. Veja bem, nós já falamos da igreja como uma virgem pura, palavra que você vai destacar e vai comentar e vai ampliar, é a questão da pureza. A igreja como noiva, nós falamos aqui, que a palavra aqui é compromisso, fidelidade. Terceiro, a igreja como esposa, nós falamos aqui esta palavra maravilhosa, o amor ágape, né? Amor. E a palavra que eu quero que você destaque é intimidade, né? Um namorado, um noivo não tem a intimidade que tem um esposo com uma esposa. Bom, em quarto lugar, eu anotei aqui a igreja como rebanho de Deus. Aqui é a figura do pastor, né? E a figura das ovelhas. Onde nós vamos ver, irmãos, esse quadro mais bem desenhado? No Salmo 23. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, né? Nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários ou inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando nós vemos aqui, irmãos, a igreja como rebanho de Deus, nós precisamos olhar para as ovelhas e devemos olhar para o pastor. Como funciona a questão das ovelhas? Os irmãos vejam e vá guardando essas palavras. A primeira, dependência. As ovelhas, elas não são animais que você larga na selva e elas se viram. Ela carece de um pastor para conduzir, para guiar, para cuidar, para alimentar, para corrigir. Veja que tem vara e tem cajado, né? Cajado ali para afugentar o lobo quando vem. Então, esse quadro da igreja como rebanho de Deus fala disso. Nós como ovelhas, né? E ele como nosso pastor. Veja que o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor. Eu não posso apenas guardar esse salmo pela figura do nada me faltará. Eu preciso ter cuidado em entender que ele é o meu pastor e entender que ele é o meu Senhor. E se eu sou ovelha, né, então ele é meu pastor. Ele só pode ser o meu pastor se eu for ovelha. Ele não pode ser o meu pastor se eu sou um lobo. Né? Agora, eu sendo ovelha, aí sim, ele é o meu pastor. Né? Sendo ovelha, nós vamos entrar pela porta do aprisco. Não vamos entrar por outros lugares, vamos entrar pela porta do aprisco. Sendo ovelha, nós vamos caminhar, irmãos, na direção que o pastor aponta. Não é cada ovelha querendo ir para um lado, não. O pastor vai conduzindo. E veja, eu já ouvi dizer que quando a ovelha é muito rebelde e é fujona, o pastor, para evitar que ela tenha um mal maior, o pastor quebra a pata dela. Veja que judiação, vamos dizer assim, mas para evitar um mal maior. Né? Por amor, ele quebra a patinha da sua ovelha. Comparando aqui a igreja como rebanho de Deus, nós vamos lembrar daquelas parábolas que Jesus contou, né, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho que também se perdeu, e naquela parábola, né, da ovelha, o pastor tinha 99, perdeu uma, não é? Mas ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca da ovelha perdida. Né? Jesus nos buscou também quando a gente estava perdido. E trazendo a ovelha, ele convoca os amigos e faz uma festa. A Bíblia diz que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então aqui a gente pode olhar a questão do pastor e tirar as características desse pastor e olhar também as características do rebanho, né? E também jogarmos essas características para nós. É o nosso quarto ponto. O quinto ponto, irmãos, da nossa lição, e aqui eu não sei se eu já li, tópico 1 e subtópico 3, vamos ver, eu acho que eu não li ainda. Tópico 1 e subtópico 3, que fala sobre rebanho de Deus. Olha como diz aqui. Quando reuniu os presbíteros da cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou, está lá em Atos 20, versículo 8. Aqui, a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. Vamos ler, meus irmãos, Atos 20, 28. Vamos ler essas referências que são muito interessantes. Mesmo tomando aqui um tempinho, vamos ler Atos 20 e 28. Olha o que Paulo diz para aqueles pastores, né, como está dizendo aqui, os pastores. Paulo exortou aos presbíteros que estavam em Éfeso. Ele diz assim: olhai, pois, por vós, cuide de vocês, e por todo o rebanho,
sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então nós temos uma missão, e esta missão é cuidar destas ovelhas. Muito bem. Então, queridos, nós vimos essa primeira referência e tem uma outra que está aqui, que é 1 de Pedro, capítulo 5. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Olha só, diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, olha a palavra cuidado aí, irmãos, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Versículo 4. E quando apareceu o sumo pastor, pastor por excelência, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Creio que ficamos satisfeitos aqui, irmãos. Então, a igreja como um rebanho de Deus. E agora, quinto lugar, a igreja como corpo de Cristo. No nosso quinto tópico, nós temos então, irmãos, a igreja como corpo de Cristo. Eu gosto muito desta figura, né? O título da nossa lição fala sobre as imagens bíblicas da igreja. E nós aprendemos que cada imagem dessa vai nos dar algumas características que vai mostrando o que é a igreja. Então, a igreja como corpo de Cristo. Primeira coisa que eu destaco aqui é que se ela é corpo de Cristo, ela tem um cabeça. Então, a igreja não anda pelo que ela acha, pelo que ela pensa, pelo que ela quer. Ela tem um cabeça que é Cristo. E nós somos membros desse corpo. Claro, né, irmãos? Você, para ser membro do corpo de Cristo, você tem que estar na igreja, né? Nós temos pessoas que são desigrejadas, não frequentam lugar nenhum, não tem pastor, não tem coisa nenhuma, e diz que é um membro da igreja. Você é um membro desconectado. Você tem que estar numa igreja, frequentando junto com os irmãos, né? Não deixando a nossa congregação, como diz a palavra, como é costume de alguns. Então, a igreja como corpo de Cristo. Vamos ver aqui o auxílio teológico número 2. Tem 2 aqui na nossa lição. Fala aqui: os escritos de Paulo enfatizam a verdadeira união que é essencial na igreja. Por exemplo, o corpo é um e tem muitos membros. Assim é Cristo também. Da mesma forma que o corpo de Cristo tem o propósito de funcionar eficazmente como uma só unidade, também os dons do Espírito Santo são dados para equipar o corpo pelo Espírito Santo. O mesmo Senhor, o mesmo Deus que opera tudo em todos para o que for útil. E aí mais embaixo tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Ok. Na conclusão da nossa lição também tem algo interessante que diz aqui: nesta lição aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto no seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar, olha aí, qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Então, meus queridos, a igreja como corpo de Cristo. Aqui nós destacamos, primeiro, né? Esse corpo tem um cabeça. Se nós temos um cabeça, nós temos uma direção. E esta cabeça é Cristo. Não é uma cabeça louca, né? É Cristo. Cristo orienta a sua igreja. Se a igreja não vive sob a orientação de Cristo, e aqui a gente pode incluir sob a orientação da palavra, que é a mesma coisa, não é? Essa igreja, ela está perdida. A igreja, ela tem Cristo como cabeça. E aí as orientações partem da cabeça
para o corpo. Quando a igreja é comparada a um corpo, fala, irmãos, dessa harmonia que existe. Veja, o que é uma pessoa doente? Uma pessoa doente é quando o seu corpo entra em desarmonia. O que é isto? Um dedo está inflamado, um órgão do seu corpo está com algum problema, né? Veja que quando um órgão do nosso corpo tem um problema, o coração, os rins, o fígado, ou outro qualquer órgão, né? O corpo todo é afetado, porque o corpo está integrado, né? Que é uma outra característica, né? Então, a igreja como corpo tem um cabeça que é Cristo, né? Este corpo deve estar em harmonia, né? Neste corpo, todos trabalham. Olha que coisa interessante, né? Não existe nada no nosso corpo que não trabalhe. Tudo trabalha. O cabelo trabalha, a sobrancelha trabalha, ouvido trabalha, nariz trabalha, boca trabalha, pé trabalha, mão trabalha, tudo trabalha. Só na igreja que aparecem umas criaturas que não querem fazer coisíssima nenhuma, mas creio que não sejam da igreja. Quem é da igreja faz parte do corpo. E quem está no corpo, irmãos, se não opera é porque está morto. E se está morto, vai apodrecer. É a mesma coisa de desconectar. Eu tiro esse meu dedo aqui, arranco e deixo aqui em cima da mesa, amanhã ele começa a apodrecer, a feder e a se deteriorar. Então, é importante que nós estejamos integrados. Uma outra característica que eu acho que vale a pena comentar é que nenhum membro do corpo é igual, né? Então, tem aqui o nariz. O nariz não é igual à orelha, né? A orelha e os ouvidos não são iguais aos olhos, né? Os olhos não são iguais à boca, né? A boca não é igual às mãos não são iguais aos pés. Cada um tem a sua função, irmãos, e cada um fazendo a sua função, esse corpo anda, corre, se alimenta, dorme, enfim, não é? Cada membro trabalhando. Se nós raciocinarmos essa coletividade, esta comunidade religiosa, como membros do corpo de Cristo, irmãos, as coisas têm que funcionar, tem que dar certo, né? Se estiver em desarmonia, é porque o corpo está doente. Então, nós somos corpo de Cristo e Cristo o cabeça. Sexto lugar, eu enumerei aqui a igreja como sacerdócio real. Sacerdócio real. Tópico 2 e subtópico 1. Vamos ler aqui. Igreja como sacerdócio real. Está aqui na letra B. Né? Tópico 2, subtópico 1, letra B. Sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico, na antiga aliança. Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança, da lei, e aquele exercido na nova aliança, no Novo Testamento. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Era a única tribo, né, que poderia trabalhar no tabernáculo, a tribo de Levi. E apenas dentre os levitas, os da família de Arão, poderiam operar ali no sacerdócio. Veja bem, então, dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Não é que todo cristão é um pastor, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. E não só isso, irmãos. Quando a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, aqui está a coisa mais importante. É que somente o sacerdote entrava no lugar santo. Somente o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos.
E hoje você pode fechar os seus olhos, clamar em nome de Jesus e você entra no Santo dos Santos. Não precisa mais nenhum comentário. Não interessa se você acende a lâmpada do candelabro, se você troca os pães da proposição, se você oferece lá o sacrifício, né? Olha, a maior característica é que, como sacerdócio real, a gente entra e tem acesso ao Santo dos Santos, que é a presença de Deus, independentemente de um mediador. Então, e aqui, como o nosso comentarista coloca, né, você queima o incenso da oração, você oferece o seu sacrifício a Deus, né? Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, escrevendo aos Romanos, né, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Era papel do sacerdote. Então, a igreja, ela tem esse papel também, o papel da adoração, né? Então, esta igreja, né, em sexto lugar, ela é como sacerdócio real. Sétimo lugar, igreja como geração eleita, ou como diz o comentarista, essa palavra geração pode ser trocada também por raça, né? Igreja como raça eleita, igreja como geração eleita. No auxílio teológico número 1, nós vamos ter essa observação. O povo de Deus é chamado eleito no Novo Testamento porque Deus tem escolhido a igreja para fazer a sua obra nesta era por meio do Espírito Santo que está ativamente operante a santificar os crentes e conformá-los à imagem de Cristo. Então, o que nós destacamos aqui na igreja como geração eleita é que nós fomos, irmãos, escolhidos por Deus. E esta escolha não foi porque ele me achou mais bonito do que os outros, não é porque ele viu em mim alguma obra, não é, meritória, né, que me atraísse para ele. Mas isto foi um ato soberano de Deus, guarda esta palavra, um ato soberano de Deus e um ato gracioso. Soberano porque Deus escolhe quem ele quer escolher, não é? E também um ato gracioso porque ele escolhe sem que nós tenhamos nenhum merecimento, né? Então, veja bem, a igreja é uma geração eleita, glória a Deus. Tópico 2 e subtópico 1, vamos ler aqui também mais alguma coisa, onde fala aqui, o Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita, a geração escolhida pelo Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Eu anotei aqui também, irmãos, uma outra referência, que a Bíblia trata a igreja, esse é um complemento, né, muito importante, que certamente o autor não colocou, porque ele fica limitado pelo espaço, né, e pelo tempo. Mas no meu comentário, que é um comentário aqui mais amplo, eu quero colocar aqui a igreja como coluna e firmeza da verdade. Biblicamente, a igreja é tratada como coluna e firmeza da verdade. O que é isto? É que a igreja, irmãos, ela possui esta palavra, a revelação. Nós temos em nossas mãos, por graça de Deus, a revelação. Então, meus queridos, que todas as estruturas ruam, que todas as estruturas desabem, não é? Que a mentira queira prevalecer, que a hipocrisia queira dominar, que a falsidade queira imperar. Mas a igreja de Deus, ela está agarrada e ela está firme como a verdade, né, de Deus aqui na terra. É tanto que o anticristo não se manifestará na sua plenitude enquanto a igreja estiver aqui na terra. Nós cremos que a igreja será arrebatada
antes da instalação da grande tribulação na terra. E esta igreja hoje funciona como coluna e firmeza da verdade. Infelizmente, alguns lugares que têm placa de igreja, têm nome de igreja e não são igreja, estão escandalizando muito mais do que sendo estabelecidos como coluna e firmeza da verdade. A palavra, ela é inerrante, como eu falei no início. A palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. E a igreja morre abraçada com esta palavra, mas não abre mão desses princípios, porque nós cremos que aqui está a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja, se ela está alinhada com a palavra, vai ser fruto do comentário da próxima lição. Se ela está alinhada com a palavra, ela é considerada coluna e firmeza da verdade. Ah, mas os costumes estão mudando, mas a igreja é coluna e firmeza da verdade. Ah, as tradições estão sendo ultrapassadas, mas a igreja é coluna e firmeza da verdade. Nós não acreditamos na política, nós não acreditamos no governo, nós não acreditamos mais em nada. A palavra, a igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, 8º lugar, a igreja como coluna e firmeza da verdade. 9º lugar, igreja como nação santa e povo adquirido. Ora, a igreja é santa como, pastor Walter? Ela é santa primeiro, porque ela é separada, ela é afastada do pecado para uma vida em santidade com Deus. Isso se refere à santidade. E santidade também tem uma conotação de que essa igreja ela é separada para uma missão. Então ela não é só separada do sistema mundano, separada do pecado, separada da corrupção, separada das trevas para a luz. Ela também é separada para uma missão. Isto é muito importante. Essa igreja como uma nação santa e como um povo adquirido. E aqui nós vamos ver a figura que nós vemos quando Moisés tira o povo do Egito. O Egito é um símbolo do mundo, do sistema mundano. Então, Deus tira o seu povo do Egito, traz para o deserto, para um tratamento, para uma depuração, porque não é importante só tirar o povo do Egito. É interessante que se tire o Egito de dentro do povo. Então, o povo passa pelo deserto para um tempo de tratamento, porque não existe Canaã sem deserto. Tem que ter o deserto para depurar, para purificar, para ressignificar algumas coisas. Muito bem. Então, a igreja como nação santa e povo adquirido. E aí Deus diz assim: olha, eu estou levando vocês para Canaã. Chegando em Canaã, vocês vão exterminar todo aquele povo. Eu não quero que vocês cheguem lá e vão se misturar com aquele povo, senão vocês vão aprender a idolatria deles, a prostituição deles, vão aprender os maus costumes dele. Ora, eu já estou levando vocês para destruir esse povo em juízo pelo seu pecado. Então, como é que vocês lá vão se enamorar com este povo? Vão se associar com este povo? Vão manter um intercâmbio com esse povo? Não. Eu quero o meu povo, um povo separado para mim e separado para uma missão. Então, como Israel era uma nação que Deus preservava ou lutava para preservar dos maus costumes dos outros povos, a igreja hoje também, ela deve se preservar da contaminação, da prostituição e do adultério do mundo. Quando eu falo em adultério, não estou falando só na questão sexual, eu estou falando de adulterar mesmo, de corrupção. Então a igreja não pode se corromper. Ela é uma nação santa e um povo adquirido. E 10º e último lugar, eu anotei aqui, igreja como casa de Deus. Quanto a essa questão aqui, irmãos, de povo adquirido, nós temos aqui, eu quero ler ainda, a letra C do tópico 2
subtópico 1, letra C, que fala nação santa e povo adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Fechamos então. Em último lugar, igreja como casa de Deus. Nós vamos ver aqui no plano de aula, ali na parte motivacional. Vamos ver. Está na lição do mestre, né? Uma das imagens bíblicas mais gloriosas da igreja é a que apresenta como a habitação de Deus. Nesse caso, a igreja é reconhecida na Bíblia como o santuário de Deus, a casa de Deus, ou seja, Deus a habita gloriosamente. Ter essa consciência teológica a respeito da natureza da igreja como habitação divina é transformador. Ora, Cristo habita na igreja. Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, né? Aqui não está sendo mencionadas as 4 paredes do templo, mas fala desta congregação reunida com legalidade e com legitimidades, ou com legalidade e legitimidade espirituais. E aí nós temos então casa de Deus. Terceiro tópico, subtópicos 1 e 2, nós vamos ver aqui 2 denominações também, santuário de Deus e casa de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, as 4 paredes, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita na igreja. Ela é seu templo. Muito bem, queridos irmãos. E mais embaixo aqui no subtópico 2, casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Está lá em 1 Timóteo 3,15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A igreja de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Muito bem, meus queridos, estão aí então os 10 tópicos para vocês. Vou repetir. Primeiro, a igreja como uma virgem pura. Aqui o destaque é a pureza. A igreja como noiva. Qual foi a palavra que nós destacamos? Compromisso. Depois nós vimos a igreja como esposa. A palavra que nós destacamos foi intimidade. A igreja como rebanho de Deus. Eu posso colocar uma palavra aqui. Dependência da igreja em relação a esse pastor e cuidado do pastor em relação à igreja. Igreja como corpo de Cristo. Nós vamos destacar o que aqui? Vamos destacar a harmonia e a interdependência, né? Porque a mão depende do pé, o pé depende da mão, o nosso corpo, cada parte depende uma da outra. A igreja como sacerdócio real. Vamos destacar que palavra aqui? Adoração. Hoje a adoração não está limitada apenas ao sacerdote, mas a igreja toda pode adorar. E o acesso, então destaque aí, adoração e acesso que nós temos diretamente ao Pai. A igreja como geração eleita, nós aqui destacamos a palavra escolhidos, eleitos. E oitavo lugar, a igreja como coluna e firmeza da verdade, não é? O destaque aqui é verdade. Nono lugar, a igreja como nação santa e povo adquirido, eu destacaria aqui santidade. E por último, a igreja como casa de Deus, nós vamos colocar aqui
a igreja como santuário do Deus Altíssimo. Que Deus assim, meus queridos, nos abençoe grandemente. Muito obrigado por mais uma semana, por você ter assistido todo esse vídeo. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. E não se esqueça de orar pela minha cirurgia para que tudo ocorra com tranquilidade. Será dia 15 de janeiro. Eu estou gravando a lição bem antes. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.